Queridos, o pastor Charlie está viajando, como eu disse. Eu tive essa missão aqui, neste domingo, de levar a palavra do Senhor para vocês. Para mim é uma responsabilidade, ao mesmo tempo um privilégio, uma responsabilidade muito grande. É com muita humildade que eu venho e sempre digo para vocês, sempre quando eu venho pregar, eu sempre gosto de dizer que aquilo que eu estou dizendo para vocês, eu estou dizendo para mim também. Às vezes o Espírito Santo de Deus pode falar coisas para vocês que realmente Ele já falou comigo e pode falar outras coisas com você. Então é isso que eu peço a Deus, que a palavra dele é viva e eficaz e que ela possa ser conhecida, reconhecida e modificar o seu coração assim como modificou o meu. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quando ao trato passado nos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Glória a Deus. Eu poderia fechar a palavra de Deus agora e ir embora, porque o recado já foi dado, já foi totalmente estabelecido. Poderia fechar. Quando eu estava lendo isso aqui, meus irmãos, foi cada cacetada uma atrás da outra. Vocês vão entender por quê. Se você não alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, você tem grandes chances de fracasso. Então você tirou isso, irmão? Vamos ler lá, está escrito aí, gente. Aí, ó. Lá no 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico. Vamos parar aí. Nós sabemos que o apóstolo Paulo é um pregador dos gentios. Todo mundo sabe o que é gentios?
não sabe, né? Os frequentadores de escola bíblica dominical aí estão, né? Resumindo, vamos resumir. O apóstolo Paulo ele está pregando, ele prega aos gentios, mas ele está falando aqui para a igreja. Ele não está falando aqui para os gentios, ele está falando para a igreja, ele está falando para o povo dele. Está falando aqui, ó, arruma a vida de vocês aí que tem um negócio errado. E o apóstolo Paulo ele consegue, com muita minúcia, com muita tranquilidade, ele é um gentleman, um cavaleiro, ele fala de tal forma que você se encanta, mas ele está descendo do raio, ele está pegando pesado. Presta atenção. Quando ele diz assim, isso portanto digo, e no Senhor testifico. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a vontade dele está alinhada à vontade do Pai. Ele está dizendo, ó, o que eu estou dizendo aqui, o Espírito testifica, Deus testifica. Eu não estou dizendo aqui simplesmente coisas que são da minha cabeça. Eu não estou dizendo aqui coisas que são da minha lógica racional, da minha inteligência, porque ele poderia dizer isso. Era um homem muito inteligente, falava várias línguas, era um cara que foi criado dentro de um sistema de alto nível. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que nós temos que, assim como ele, nós temos que testificar, não mais a nossa vontade, nós temos que alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Aí vem a pergunta. Eu não sei quanto tempo você frequenta a igreja do coração, eu não sei quanto tempo você frequenta uma igreja cristã, uma igreja evangélica, uma igreja batista, uma igreja. Não sei quanto tempo você frequenta. Mas se você até hoje não conseguiu alinhar a sua vontade com a vontade do Pai, tem uma coisa errada. Às vezes você está vindo no templo somente com assimilação de comportamento. Você está assimilando o comportamento. É gostoso estar lá. É legal. O pessoal gosta de mim. Me sinto bem. É bênção, né? É bom estar num lugar que a gente gosta, onde a gente se sente bem, onde a gente tem uma certa afinidade. Mas eu creio que Deus não te criou para que você tivesse apenas uma certa afinidade. Eu creio que Deus não criou para que você tivesse apenas um ambiente gostoso, onde você vai se sentir bem ali. Ele quer que você afine a sua vontade com a vontade dele. Que olha para você ver, gente. Olha para você ver que interessante. Olha para você ver. Deus é maravilhoso, Ele é lindo. Olha para você ver. Para você afinar a sua vontade com a vontade de Deus, uma vai ter que prevalecer. Quando você se aproxima de Deus para afinar a sua vontade, uma vai ter que prevalecer. É diferente, vou contar para você um testemunho. É diferente quando você quer fazer algo independente da vontade de Deus. Mas quando você coloca Deus na coisa, alinhando a sua vontade, você muitas vezes desiste de coisas que antes você não largaria de mão. Porque você afinou a sua vontade com a vontade de Deus. Quando você consegue afinar a sua vontade, automaticamente vai prevalecer a vontade de Deus sobre a sua vida. É automático. Então eu poderia parar só nesse versículo ali, só nesse pedacinho. Nós lemos um texto enorme, eu poderia parar só aí. Se o cristão entender que ele precisa afinar a vontade dele com a vontade de Deus e vice-versa, né? Porque quando você, por exemplo, você está todo com emprego, você quer um emprego, você está ali botando o emprego, aquela coisa toda, o emprego não vem, aquela coisa não vem, aquela coisa não vem. Aí você consegue um outro emprego muito melhor. Aí você vê claramente que se você tivesse escutado a Deus naquele momento, naquela hora, que Ele falou lá atrás com você, a coisa parece que teria chegado com muito mais rapidez e com menos sofrimento. Não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Às vezes eu estou tão afinando a minha vontade, testificando a minha vontade comigo mesmo, que eu esqueço de afinar a vontade de Deus. Aí eu corto o caminho. Aí o caminho é mais rápido
ainda a sua vontade está prevalecendo. Ainda a sua vontade está prevalecendo. Por isso que eu disse assim, se você não alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, você tem grandes chances de fracasso. E o interessante é que Deus está te dando chances todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Nessa tentativa de alinhar a vontade dele à sua vontade e vice-versa, né? Quando você começa a alinhar a sua vontade de Deus, a vontade de Deus sobre a sua vontade e vice-versa, a coisa fica tão tranquila que você sente um negócio que a gente chama paz. Você sente paz no coração. Você pode estar passando um aperto, todo mundo pode estar olhando para ele, como é que esse cara está conseguindo, mas ele tem paz, porque ele está alinhando a vontade dele à vontade de Deus. Às vezes você pode dizer para mim assim, nossa, mas tem tanto tempo que eu já estou na igreja, não tomei a decisão de sequer reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da minha vida ainda. Eu tenho medo, às vezes por causa do meu marido, às vezes por causa da minha esposa, às vezes por causa da minha tia, às vezes por causa da minha mãe, porque eu moro com fulano. Olha, alinhe a sua vontade à vontade de Deus. Vê o que Deus está querendo. Ele não quer que você fique no mesmo, na mesma coisa, no mesmismo. Ele não quer que você chegue apenas na igreja, sente e assimile o comportamento. Ele quer que você dê passos. Dê passos. Por isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, olha, não é de mim não, isso não é da minha vontade não, eu estou testificando com Deus, que não mais, segunda parte, que não mais andeis como também andam os gentios. Se você tomou uma decisão por Cristo, está aqui na igreja, mas o seu comportamento, o seu pai não percebeu mudança, a sua mãe não percebeu mudança, o seu vizinho não percebeu mudança, a sua família não percebeu mudança, o seu trabalho não percebeu mudança, os seus arredores não perceberam mudança. Você está mais próximo dos gentios do que do centro da vontade de Deus. Não tem como. Certa vez o pastor falou, quando você recebe o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, é como se você tivesse trombado numa carreta. Você não pode ser a mesma pessoa. Não pode. E automaticamente, como um perfume, né? Você passou um perfume cheiroso, o outro já começa a perceber. Você vai no seu serviço, nota cheiroso. Você vai no... Não tem jeito, é perceptível. Se essa percepção ainda não está sendo alinhada à vontade de Deus, se essa percepção as pessoas não estão percebendo, tem alguma coisa errada. Você ainda não, você está mais próximo dos gentios do que ao centro da vontade de Deus. Alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa. Você está muitas vezes se enganando, porque o tempo está passando. O tempo está passando e você está deixando de receber coisas grandes, coisas boas, transformações de vidas na sua vida. Não mais andeis como também andam os gentios. Olha que forma tranquila de falar. Ô igreja, ô Danilson, ô Marco, não andeis mais como os gentios andavam. Antes de você conhecer a Cristo, você tinha um comportamento, você fazia determinadas coisas, você fazia isso, você tinha um vício, tinha, sei lá, infinitas coisas pessoal, sua. Automaticamente, quando eu me aproximo de Deus, quando eu alinho a minha vontade, a vontade de Deus, automaticamente as pessoas ao meu redor, elas vão perceber. E aí o texto continua. Às vezes, gente, quando eu estava lendo esse texto, eu estava percebendo que existem várias questões que a gente pode observar. O apóstolo Paulo está aqui, várias questões. Ele fala assim: na vaidade dos teus próprios pensamentos. Isso pode ser um motivo pelo qual você não está alinhando a sua vontade
com a vontade de Deus. A partir do momento que você tem vaidade dos seus próprios pensamentos, fica muito difícil de você testificar com a necessidade de Deus para a sua vida. A sua vaidade, ela está acima de tudo, de qualquer coisa, você não abre mão. Você não abre mão disso. E quando você não abre mão de determinada coisa, principalmente a vaidade dos seus pensamentos, ou seja, você que dirige o carro da sua vida, ninguém entra, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei, você está se aproximando mais dos gentios do que de Deus. Se você entender que você precisa deixar quebrar a vaidade dos seus próprios pensamentos, a vaidade dos seus próprios pensamentos deixa nitidamente explícito que você não está um pouquinho sequer interessado nas coisas que são de Deus. E mesmo assim você pode vir à igreja, mesmo assim você pode assimilar um comportamento, mesmo assim você pode sorrir com os amigos cristãos que estão aqui, mesmo assim você pode achar que você é um cristão, e às vezes você não é, você está mais próximo dos gentios, não está tão perto de Deus. Eu sempre vou repetir isso porque eu estou repetindo isso para mim mesmo. Quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo e começamos a ouvir a nossa própria voz, nossa vaidade dos pensamentos, as nossas necessidades, a grande tendência que nós temos é de se lascar dessa palavra. Se lascar. Se ganha muito, né, gente? Sem rio. Vamos continuar andando no texto. No 18. Ô, gente, olha para você ver. Eu não sei como está escrito na NVI, mas olha para você ver como que o apóstolo Paulo ele é fantástico. Obscurecidos de entendimento. Olha o que ele está falando. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. O apóstolo Paulo, para mim aqui, isso é pessoal, tá? Ele está te chamando de burro de uma maneira tão singela. Olha para você ver. Você não quer viver perto de Deus não, né? Olha o que você é. Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Lembrando que coração aqui pode ser mente, né? Os estudantes da escola bíblica, eles sabem muito bem. Se você está longe da vontade de Deus, está mais próximo dos gentios, é sinal que você está sendo obscurecido de entendimento. Gente, a palavra de Deus, ela traz todo o entendimento que a gente precisa para a nossa vida. Nós precisamos aprender a parar de dar desculpa para tudo. Você concorda comigo? Aqui está escrito tudo que você precisa entender está aqui. Todo o entendimento. Agora, se na sua vaidade, na hora do vamos ver, que precisa provar quem é joio, quem é trigo, você ainda deixa que os seus pensamentos sejam maiores que os pensamentos que deveriam estar alinhados com a vontade de Deus, se você deixa isso acontecer, você está sendo obscurecido de entendimento. A palavra de Deus está lá para você consultar. Existe a igreja, existe o pastor, existe pessoas que têm um discernimento fantástico da palavra de Deus, que podem te ajudar. A igreja é para isso. E muitas vezes você ainda persiste em ser, eu estou usando a mesma palavra aqui, obscurecido de entendimento. Eu acho um absurdo. Eu estou falando isso para mim mesmo. Você aceitou Jesus como único suficiente salvador da sua vida, você assumiu um compromisso com Cristo, e ainda você
vaidade, que os seus próprios pensamentos, que a sua necessidade seja maior do que a palavra de Deus. É assim no dia a dia. Se você quer determinada coisa, você não tem um hábito, o que Deus está querendo aqui. Será que é de Deus? Será que eu estou no caminho certo? Eu estou muito afoito, será que é isso? Não, a gente vai e faz, e não consulta, quebra a cara, e depois a gente fica se perguntando por que ele quebrou a cara. E essa forma que o apóstolo Paulo fala, ele fala, olha, no final, é pela dureza do seu coração. É pela dureza mesmo. Vou contar um testemunho para vocês. Ano passado, já alguns anos atrás, eu sou professor de educação física e eu sempre gostei de trabalhar na minha área, mas eu tive, por força das circunstâncias, eu tive que trabalhar com outra área. Trabalhando, mas sempre questionando a Deus. Meu Deus, o que eu estou trabalhando aqui? Questionando, Meu Deus, por que eu estou trabalhando nessa área? Mas vamos lá, eu preciso do sustento, preciso da família, aquela coisa toda, tal. Até que um dia, em uma outra cidade que eu estava, eu ajoelhei no quarto e falei assim, Deus, eu desisto. Coloco a minha vida diante do Senhor. Eu quero alinhar a minha vontade com a vontade do Senhor. Eu quero testificar a minha vontade com a vontade do Senhor. Eu não quero mais continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu quero trabalhar na minha área, trazer o sustento através da minha área, provendo o que eu preciso prover através da minha área. Me derramei na presença de Deus. Chorei ali e tal, me derramei, vocês conhecem muito bem e tal, aquela coisa toda. E Deus confirmou para mim na palavra dele sobre isso, confirmou para mim, demorou um tempinho, ele foi confirmando. Aí, eu estava desempregado, eu peguei e fui até um belo dia, eu conversando com a Karina, com minha esposa. Aí subi pro quarto e olhei, eu não sou muito de internet, olhei no Facebook, tinha lá uma vaga lá para professor numa escola. Lá no bairro Guarani. Então eu fui, precisava urgente, cheguei e fui direto para lá, tal, o cara falou bem quase para mim, aqui no teste, eu quero te conhecer, tal. Fui. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, ó, você está concorrendo com outro rapaz. Então você vai vir, você vai dar aula para a turma tal, e essa aula que você vai dar, nós vamos comparar com a aula do rapaz. Quem der melhor a aula vai ganhar a vaga. Beleza. Em outros tempos, o que eu faria? Parar minha aula, O que eu fiz? Pai, em nome de Jesus, preciso dessa vaga, quero alinhar a minha vontade e a sua vontade. Tanto tempo trabalhando na área, eu sei que o Senhor está confirmando, mas eu quero dar uma boa aula, eu quero chegar lá, mas se não for da sua vontade, eu vou. Ganha pouco, ganha muito pouco. Cura. Cheguei lá e dei uma aula. Aí ele falou assim, eu gostei muito da sua aula, vou te ligar. Eu falei, não fala assim, vou te ligar. Não fala assim, vocês não sabem, né? Vou te ligar, pode saber. Né? Falei, beleza. Dei minha aula, voltei. Passou 4 dias, ele ligou. Falei assim, Omar, tem uma notícia para te dar. Eu falei assim, ok, nós gostamos muito da sua aula, mas eu queria que você viesse da outra. Porque o outro foi muito bem também. Eu queria que o meu sócio visse você também. E ele foi. De novo. Eu falei, Deus, comecei com Deus de novo e fui. Cheguei lá, dei aula, aqui, vou te ligar. Que agora eu tenho que ver a aula do outro. Aí me ligaram, falei assim, olha, a gente vai ficar com você, a gente gosta de você aceita, vem pra cá que eu vou te falar como você ganhar, eu fui aqui dando de novo. Beleza. Até então eu não estava entendendo, eu queria ganhar pouco. Pensa, eu ganhar muito pouco. Eu preciso sustentar 2 crianças em casa, minha esposa trabalha fora, eu pago aluguel, eu quero fazer tudo, eu falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? E eu, confiante em Deus e sentindo paz, tentando alinhar a minha vontade e a vontade de Deus. Os horários estavam batendo com a minha
disponibilidade, se eu fui e tal. O cara me ligou e eu fui. Quando ele chegou lá, ele falou assim comigo: olha só, já que você vai ficar com a vaga, eu quero te dizer o seguinte, que aqui existe uma grande possibilidade de você ir para o Minas Tênis Clube, dar aula lá. Só que eu achei que isso era conversa, sabe? Porque paga pouco, aí você, esse cara está me enrolando só para eu ficar. Beleza, continuei dando minha aula. Fui dando minha aula, passou 6 meses, um amigo meu, trabalhando comigo, foi chamado para dar aula no Minas Tênis, fazer um teste lá. Aí eu já, opa, né? Veio aquela vontade de falar assim, podia ser eu, né? Podia ser eu. Aí eu fui lá até ele, falei assim, que Deus te abençoe. Eu disse, não é nada dele. Que Deus te abençoe, cara, que você consiga fazer o melhor e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, próximo eu sei, cara, você vai ver se eu conseguir também, não, eu fazendo um bom trabalho, eu tenho certeza que eu vou. 2 meses depois, aconteceu uma situação chata no meu serviço lá, que me envolveu também, mas coisa assim de horário, aí um ligou com um, professor, né, ligou com o outro, e com a confusão danada, aí eu cheguei e resolveu tudo, aí o meu chefe chegou para mim e falou assim, eu quero conversar com você lá na minha sala. Aí eu falei, pô, agora eu vou entrar, o que será que aconteceu? Eu entrei, me sentou. O negócio é o seguinte, saiu uma vaga pro Minas. Irmão, eu estava na cadeira assim, ó. Estava na cadeira assim, na hora que ele falou assim, saiu uma vaga pro Minas Tênis Clube. Eu falei, o que foi? Achei que você ia me xingar, achei que você ia me punir por alguma coisa. Tá? Não, rapaz, essa é uma vaga no Minas Tênis Clube, não vai bater o horário, mas você tem que fazer um teste lá. Porque lá vão concorrer várias pessoas, você quer? Eu falei, quero, então eu vou te indicar, porque eu te indico e tal, você vai lá e faz o teste. Passei pelo trâmite todo, fui para lá, tive que dar 2 aulas no mundo. Mas eu fui alinhar sempre a vontade de Deus. Me alinhar. É Deus, me ajuda. Fui todo preparado para dar aula. Quando eu cheguei lá, irmãos, a coordenadora falou, não, você vai dar aula de novo, eu quero conversar com você. Conversou isso, olhou minha vida toda, minha vida inteira. Perguntou se eu era casado, se eu não era, se eu tinha filho, o que eu fazia, onde que eu treinei, onde que eu joguei, o que eu fiz. Mas me vasculhou tudo, fiquei cansado. Aí eu falei, mas eu já me preparo para dar aula. Ela falou, cadê o plano de aula? Eu falei, tá aqui. Cadê o outro plano de aula? Eu falei, tá aqui. Ela falou assim, então fala para mim o que você vai fazer nessa aula, nessa primeira aula. E a mulher me detonou. Não foi me detonando, ela falou assim, olha, eu fiz o meu plano de aula de acordo com o que eu recebi lá. Então, eu acredito que estava certo, mas não tem problema não, agora você está me explicando para quem eu vou dar aula e tal, tudo bem, beleza. Posso mudar? Ela falou, não muda não, você vai dar essa aula, eu quero ver. Beleza. Cheguei lá no dia marcado, dei a aula. Só que, gente, eu não sei se tem mais professores aqui, a gente sabe que quando a gente está dando aula, às vezes você tem que modificar tudo que você tem que estar dando, porque a turma não está pegando. A gente tem que modificar sem perceber. Você tem que ir modificando sem perceber. Aí o que aconteceu? Ela chegou e falou assim, pode dar sua aula. Tinha 4 alunas do Minas Tênis, 10 e 12 anos. Aí eu peguei e falei assim, ó, tem 4 alunos só, é para elas. Não, pode dar sua aula, faça o que você tem que fazer logo, se engrossa comigo. Beleza. Terminei a aula e fui dando minha aula, só que o que eu fiz? Eu comecei a dar minha aula, mas eu fiz algumas mudanças, mas não saí do papel. E fui fazendo algumas mudanças. Deus, eu senti de Deus mesmo essas mudanças. Eu fui fazendo naturalmente. Com a experiência, naturalmente fui fazendo. Ela chegou e falou assim, você vai dar outra aula. Vai dar mais uma aula agora para terceira idade. Beleza. Dei aula para terceira idade. Tive que fazer a mesma coisa. Fiz as mudanças todas que eu precisava. Resumir a história. No final, ela me elogiou muito. Falou assim, eu gostei das mudanças, achei que você foi coerente, você não deixou ninguém parar, fiz elogios, tal. E eu vou fazer de tudo para você ficar. Mas tem uma pessoa concorrendo com você. Então, semana que vem eu já vi. Fui embora para casa, feliz, orando a Deus, pedindo a Deus, tentando alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Porque às vezes a gente tem ilusão, uma pessoa que Minas Tênis, não é pouco, é mais status. À medida que você vai tendo oportunidades da vida, as coisas vão melhorando. Não é muito não, é status.
tivesse entendido isso lá no primeiro emprego, para ganhar pouco, eu não teria chegado onde qualquer pessoa quer chegar. Minas Tênis é uma referência esportiva que nós temos aqui em Minas Gerais. Eu não conheço o clube, olha que eu conheço vários, mas que mesmo nível não tem. O Cruzeiro hoje, né? Que é futebol e está com voleibol. Eu vou trabalhar com voleibol. Então, o que eu quero dizer? A partir do momento que eu alinhei a minha vontade com a vontade de Deus, as coisas começaram a acontecer. Quando eu deixei Deus trabalhar na minha vida de tal forma que não era mais eu, não era mais, olha aí primeiro, eu não andava mais na minha vaidade e nos meus próprios pensamentos. E isso mostra pra gente muita coisa. Às vezes nós temos medo de tomar determinadas atitudes, até de aceitar Jesus, viu gente? Tá? Até de receber Jesus como único suficiente Salvador. E com isso a gente deixa de experimentar coisas grandes que Deus está fazendo. Além da salvação, a gente deixa de experimentar coisas grandes que Deus está fazendo, que vai fazer na sua vida. E que pode fazer na vida da sua família. Porque isso aqui, gente, isso é vivo e eficaz. Isso aqui transforma todo dia. Eu estou na maratona de leitura, eu estou lendo a Bíblia de novo, com os meninos lá em casa, com a minha esposa. A gente está na igreja, está na maratona. Se você não está aí, engrena. Estou um pouquinho atrasado, mas já cheguei correndo, consegui chegar a tempo e consegui. Estou em dia. Vou falar para vocês uma coisa. Isso aqui transforma a vida. Tinha coisa ali que eu estava falando, gente, como é que eu descobri isso aqui agora? Que transformou minha vida, que transforma o seu vida de novo. E quando for maratona de novo, vai transformar de novo, e até que Jesus venha. Então eu lhe peço que você saia da sua obscuridade de entendimento. Você está mais alheio, você está mais próximo do gentil do que próximo da causa de Deus. Você está mais próximo do gentil do que próximo, você está mais próximo ao coração do que a necessidade que Deus tem para a sua vida. Dá a impressão que eu estou falando, eu reconstruindo a roda. Dá a impressão. Quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, gente, é coisa tão óbvia, mas que o imbecil aqui não faz. Então, eu quero dizer para você, não fique obscuro no seu entendimento. Palavra chique, doce, bonita. É muito melhor você chegar para a pessoa e falar assim, Danilo, o que é melhor? Chegar a ser burro ou chegar a ser burro? Deixa de ser obscuro no seu entendimento. Não é mais chique? Não seja obscura no seu entendimento. Até para brigar com a esposa foi mais fácil, não tem? Ela está falando um negócio que não tem nada a ver com esse querido. Não seja obscura no seu entendimento. Se chamar ela de burra, ela quer divórcio. Entendeu? Se você falar com ela assim, não seja obscura no seu entendimento, a coisa flui melhor. É uma dica aí, hein? Bom, no 19. Os quais tendo se tornado insensíveis. À medida que você está mais próximo do pecado, à medida que você está mais próximo do gentio, da vontade, da necessidade do seu coração, você vai ficando mais insensível. Você vai ficando meio... Isso já aconteceu com todo mundo aqui. Deus fala claramente, lê a palavra que eu vou te responder lá, tá? Deixa eu resumo. Vai lá na palavra, procura esse problema. Está passando uma pregação no rádio, não vou arriscar. Fica insensível, fica um pouco insensível. Se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ô Danilo, se você comete toda sorte de impureza, ou seja, você é pecador, você prefere o pecado, porque você comete toda sorte de impureza. Olha que maneira gentil de falar. Ele está simplesmente falando aqui, olha, a sua natureza pecaminosa, quando você não alinha a sua vontade à vontade de Deus, naturalmente prevalece a sua natureza pecaminosa. Começa a sair as garras do Wolverine aí, começa a voltar, o Simão começa a subir de novo.
Você fica muito mais próximo dos gentios, muito mais próximo da necessidade do seu coração, muito mais próximo da sua vaidade e mais distante de Deus. Então, a palavra sábia do apóstolo aqui dizendo, olha, testifica a sua vontade com a vontade de Deus. Isso é algo que nós precisamos resgatar. Resgate a sua vontade, precisa ser a vontade de Deus. E se não for, Deus vai te mostrar que não é, e você não vai dar com os burros na água. Você não dando com os burros na água, você não vai ser chamada de obscurecida no entendimento. Os burros vão ficar longe da água, né? Eles vão passar longe da água. Você vai ter entendimento, a sua mente vai ser uma mente muito mais sensível. Você vai conseguir ouvir o sussurro de Deus. Deus vai precisar gritar com você, vai sussurrar. Você vai entender. Mas primeiro você precisa alinhar a sua vontade, a vontade de Deus. E quando você alinha a sua vontade, a vontade de Deus, naturalmente prevalece a vontade de Deus. E você entende que não é para você ir para a direita, é para você continuar aqui, no processo de santificação. Ser de santo como eu sou santo, Marco, prossiga para cá, tudo está parecendo que vai dar errado. Esse emprego seu aí é coisa ruim, não vai ganhar pouco. O professor já ganha pouco, não vai nisso não, vai, aqui linha, continua. Você vai ver o que eu tenho preparado para você lá na frente. E se eu estou falando, eu vou cumprir. O grande defeito nosso é que a gente acha que a nossa oração tem um fim em si mesmo. Você acha que a sua oração tem um fim em si mesmo. Por isso que muitas vezes você não recebe determinada bênção. Vou dar um exemplo. Olha o que está escrito lá no 20. Só que no capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A oração do justo pode muito em seus efeitos, e ela não tem um fim em si mesma. Se Deus está te falando alguma coisa, Ele não vai te dar só aquele copo d'água, Ele vai te dar todas as condições para que aquele copo d'água seja um copo d'água cheio, transbordante, e que você tenha condições de manter aquilo ali para o resto da sua vida. É mais ou menos quando você está a fim de comprar um carro. O dia que Deus te der condição de ter um carro, você vai ter condição de ter um carro, vai pagar o IPVA, vai pagar direitinho, vai ser um carro abençoado, vai ser um carro que vai servir na igreja, vai ser um carro que vai servir outras coisas, vai te dar um prêmio para você manter esse carro, entendeu? É completo. É completo. Ah, Marcos, você está falando de prosperidade? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando um exemplo para você entender que a oração não pode ter um fim em si mesmo. Cristão, se você é cristão de verdade, Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. E se a palavra de Deus está dizendo, isso precisa se fazer verdade na minha vida. Senão não compensa, gente. Você está vindo a simular comportamento. Entendeu? Você está simulando comportamento. O vestido não pode ser assim, o vestido não pode ser assado, o saio tem que ser assim, o saio tem que ser assado, você tem que sentar dessa maneira, você tem que fazer assim, você faz o Senhor, a graça e a paz, o que vai, assimilou, beleza, foi embora. No domingo que vem, você assimila de novo, mas na semana o balé de gato, quando a coisa está fedorenta mesmo, lá, o negócio está feio, aí você faz de tudo, você xinga palavrão, e aqui falou da palavra torpe, né? Aqui falou. Você xinga palavrão, você fala tudo, mas você não alinha a sua vontade à vontade de Deus. Permanece sempre os seus pensamentos, a sua vaidade, a sua necessidade, o seu coração obscurecido de entendimento, acha que sabe alguma coisa e vai. E vai. E Deus, como gentleman, está ali doido para te ensinar que
Eu posso fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Olha que Deus é esse, não vamos brincar com Deus não. Deus é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quando a coisa estiver feia do seu lado, traz à memória isso no seu pensamento. Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, seja todo louvor, adoração, de gerações em gerações. Então, meus irmãos, o que eu queria deixar aqui nessa noite? Nessa noite eu queria deixar que você não assimile comportamento e que você seja um cristão de verdade. Sabe? Não é possível que as coisas que Deus fala nessa palavra não tem poder algum. Tem poder sim. Você já esqueceu das coisas que Deus fez na sua vida e tem feito e vai fazer e continua fazendo, só que parece que a gente se distanciou. E aí vem aquela palavra que eu usei aqui, que a gente fica meio insensível a determinadas coisas. Ah, não, estou cansado de igreja, não dá, isso aí não dá. Não, de novo, isso aí, não. Deus quer fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Quando Deus quer fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, Ele tem poder para fazer isso. Poder. Marco, mas você está falando isso aqui agora que você passou por uma situação, Deus está te abençoando, você entendeu, mas comigo não é assim. Mas a palavra de Deus está falando, está dizendo. Então crê somente. Crê somente. Depois lá no 20, já começa a vir. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aí ele já está mostrando o outro lado. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, nos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A fonte é Jesus. Resumindo, vamos ser direto, vai embora. A fonte é Jesus. Se você muitas vezes acha que determinada coisa não está acontecendo, que você precisa de qualquer coisa, a fonte é Jesus. Se derrama na presença dele, chora no banheiro, chora no banheiro. Já fizeram isso? Chora no banheiro, deita no chão lá, se você não tem um lugar para ficar, chora no banheiro, clama ao Senhor, eu quero ver se Ele vai responder. Eu duvido que Ele não vai responder, se o seu coração for um coração que está voltado para proximidade, testificar o seu pensamento, a sua necessidade com a necessidade de Deus. Você vai ver Deus fazendo coisas na sua vida. Vai na fonte, vai direto para Jesus. Direto. Se você não tem, se não está tendo força mais, se você não sabe o que fazer, se você não tem uma outra alternativa, se você precisa tomar uma decisão e não tomou, toma aos pés de Jesus. Espera o que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Nem que seja para te dar um não de resposta. Não. Mas você vai sentir. Vai chorar, vai se derramar na presença dele, vai entender, vai sentir paz. Aquela paz que a Bíblia diz que excede o entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade. A fonte. A fonte é Jesus. Se você vai na fonte, automaticamente você para de assimilar comportamento e se torna um cristão genuíno de verdade. Um cristão bereano, aquele que consulta a palavra, aquele que sente a presença do Espírito Santo, ouve a voz de Deus e fala: eu não vou para cá, eu vou para lá. Mas o que você está falando? Experimenta e depois você me fala. Nós estamos falando de coisas espirituais, não estou falando de coisas carnais, estou falando de coisas espirituais. Deus fala realmente.
através do Espírito Santo. Jesus, quando foi assunto aos céus, o que ele falou? Vou, mas eu estou deixando o Consolador aí. O Consolador está aí. Eu vou de por presente, mas o Espírito Santo, o Consolador, passou a habitar na sua vida, passou a habitar na sua vida, e ele vai te dar condições para caminhar, seja qual for a necessidade que tiver que ser feita. Eu tenho pedido a Deus que a palavra de Deus, eu já falei isso aqui uma vez, que a palavra de Deus se torne verdade na minha vida. Faz esse teste. Aquele versículo que fala no seu coração, você fala: Deus, que essa palavra se faça verdade na minha vida. Porque não é você mais, está vendo? Não é você, mas é a palavra de Deus se fazendo verdade na sua vida. É o seu alinhamento com a vontade, com a necessidade de Deus. E aí você passa a ser inteligente. Você passa a ter entendimento. Você passa a ser uma pessoa sábia, onde as pessoas automaticamente reconhecem isso. Você começa a se afastar do gentio, você começa a se afastar do coração, você começa a se afastar dos seus próprios pensamentos e começa a alinhar os seus pensamentos com o pensamento de Deus. Experimenta isso, experimenta isso. Às vezes eu fico pensando, é claro que cada um, meus irmãos, tem uma dificuldade, né? Cada um tem a sua dificuldade, não é fácil. Às vezes, por exemplo, eu não tenho vício de fumar, de beber, não tenho vício. Apesar de eu era para ter. Tudo para dar errado eu tinha, porque meu pai bebia demais e fazia algumas loucuras em casa. Então eu não sei, eu tinha tudo para copiar, né? A gente tem tudo para copiar o errado, né? E só que eu fiz o contrário, eu não quero isso não. Não quero isso na minha vida, não quero bebida, não gosto. Quando tem muita confusão, muita bebida, eu saio, é uma opção minha. Mas estou na minha família, tem gente que bebe, fico, normal, mas se eu vejo que a coisa tomou outro rumo, eu saio, né? Uma coisa que é pessoal, né? Porque eu não gosto de bebida, assim, respeito quem bebe, respeito, né? Tem os vícios, as dificuldades, entendo que é uma dificuldade, mas vamos entender isso. Vamos entender isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Conforme o poder que opera em nós. O poder que opera em você. O poder que opera na sua vida. Então essa dificuldade é uma dificuldade que pode ser vencida, sim. Mesmo que Satanás fale que não. Mesmo que aquela vozinha fale: você é bobo, assim não, vai para o lado de lá mesmo. Não, confia. Se alimente da palavra. Participe da maratona da igreja do coração. Participe. Leia, tenha o seu devocional. E se precisar se derramar na presença de Jesus, se derrame. Eu parei esses dias para levar a Raquel vai lembrar disso. Se ela escutar lá embaixo, ela vai lembrar. Eu parei para levar a Raquel lá em Contagem. Ela falou comigo que ia demorar 1 hora, passei vergonha. Ela falou comigo que ia demorar 1 hora. Eu falei: eu vou te esperar. Levantei os vidros do carro, comecei a clamar a Deus. Oh Deus, pedindo a Deus, derramando a presença de Deus, derramando. Ela gastou 15 minutos. Voltou, parou e ficou lendo. E aí ela não sabia se falava comigo ou se não falava. Eu: oh Deus, o que? Derramando a presença, Deus me ajuda. Tinha um varredor de rua, que já tinha vindo no carro umas 3 vezes, eu não vi, achando que eu estava passando mal. E achando que eu estava passando mal, aí eu senti, sabe quando você sente? A pessoa mexendo no carro, aí voltou. Meu Deus. Aí o que eu tentei? Abri a porta do carro. Você percebi que você estava aí, andando, deixa eu ver as lágrimas. Está vendo aquele homem lá? Eu já vi aqui umas 2 vezes, falou que você estava passando mal. Aí eu falei: eu não estava passando mal. Não estava. Eu estava clamando a Deus. Estava clamando. Aproveite os momentos que eu tenho para clamar. Aproveite para chorar na presença, para reconhecer aquilo que você faz de errado mesmo. Reconhece aquilo na presença do Pai, fala para ele: não mereço isso, porque eu sou assim. Eu estou alinhando a minha vontade e a vontade do Pai. Eu não estou escondendo, porque não adianta você não esconder nada de Deus. Eu não estou escondendo de Deus, não. Você tem que se derramar na presença dele. Chora mesmo, chora.
Você ficar mais sensível àquilo que Deus precisa, aquilo que você acha que Deus precisa ouvir, que você não tem coragem de falar. Né? Fala. Né? Não tem vergonha disso não. Não tem vergonha disso não. E aí, com relação à sua dificuldade, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, como seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, se você tem um pecado, se você tem uma dificuldade, se você tem, não faça mais. Não faça mais. Saia da posição próxima de gentio, saia da posição próxima dos seus pensamentos, saia da posição próxima à sua necessidade, saia e vá alinhar a sua vontade, a vontade de Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Esse é o mistério. Esse é o mistério. E isso parece tão óbvio. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver lá, partindo do princípio da obediência, né? Você parte do princípio da obediência, teve a desobediência e veio tudo de ruim. Quando eles obedecem, a tendência é você se aproximar mais de Deus e ter de volta aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Mas na minha vida não acontece, minha vida não dá isso, minha vida não dá, se derrame a presença do Senhor. Se derrame, alinhe a sua vontade, testifica a sua vontade com a vontade de Deus. Se a sua vontade é só a sua vontade, não vai não, que você vai se lascar. Você vai se lascar. Aí você automaticamente não alinhou a sua vontade com a vontade de Deus e ainda culpa Deus de não ter conseguido determinada coisa, de não ter feito, de não ter, oh Deus, foi errado, é porque eu vou parar, eu ajudo tanto, aí lamentação. Aí vira mundo das lamentações. Vira mundo. Então, alinha a sua vontade à vontade de Deus. Aí aquele vício, aqui diz, né? Por isso deixando a mentira, será que é só mentira? Às vezes tem outra coisa. Fala cada um a verdade. Reconheça. Quando ele diz assim, fale cada um a verdade, para mim é assim, se arrependa. Se arrependa. Fale cada um a verdade. Larga a mentira, fala a verdade. Fala a verdade. Se você tem uma dificuldade, se você é doido, se você tem facilidade de contar mentirinha, falar invejinha, mexeriquinho, fala a verdade. Fala a verdade. Larga a mentira, fala a verdade. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Você pode até ficar com raiva, você não pode alimentar aquilo, né? Nem deslugar o diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Não tem que ter muita... Eu sei que isso é difícil, viu gente? Porque cada um tem a sua dificuldade. Não temos que ter paciência com o pecado. Você vai perder. Entendeu? Se você já sabe que aquele negócio, se você passar por ali, você já vai ter uma tendência de ir, não vai não. Não vai. Entendeu? Se você já sabe que você está indo aqui, tem até aquela piada, né? Você já conhece a piadinha, né? Do cara que gostava muito de samba. Gostava de samba, aquela coisa toda, e aí converteu. E aí ele sentiu no coração que precisava gostar muito de música e tal, aquela coisa toda. Mas no fundo, ele gostava de samba. Gostava de samba. E do caminho da igreja até a casa dele, tinha um boteco que direto estava lá. E ele passava todo dia. Passava falando assim, meu Deus, livre, Jesus, livre, embora. Aí teve um dia que, meu Deus, me livra, Jesus. Me livra, Deus, eu não aguentou. Né? Então quer dizer, se você sabe que aquele caminho vai te levar para a coisa ali, passa, dá uma volta maior e vai embora. Melhor. Até você se sentir forte, se derramar na presença do Senhor, e aí Deus vai te livrar automaticamente daquilo ali. Então, para terminar, pode vir, Manuel, para terminar, eu peço para vocês que saiam da posição de gentio, saiam da posição que você tem tido tanto tempo
como cristão, achando que é cristão, e muitas vezes você não está sendo cristão, você está mais próximo do gentio do que testificar o seu sentimento com Deus, alinhar o seu pensamento com Deus. Alinhe o seu pensamento com Deus, alinhe a sua necessidade, a necessidade de Deus, e você vai ver o que vai acontecer. Você vai me contar, eu tenho certeza que você vai chegar. Você lembra que dia, irmão, você falou que é para alinhar a minha necessidade, a necessidade de Deus, versículo tal, lá em Efésios, tal. Deus respondeu, ele fez isso, eu entendi. Então eu lhe peço que você entenda isso, entenda. Espero que eu tenha sido claro, que Deus possa abençoar a sua vida nesse domingo. Durante a semana você possa praticar a leitura, e durante a leitura peça a Deus para que Ele alinhe a sua vontade, a vontade dEle. Peça a Deus que o Espírito testifique, te dando entendimento, paz que excede todo entendimento, te dando tranquilidade, sabedoria, poder, e que a palavra de Deus se faça, se cumpra, seja verdade na sua vida. Quando você ler o versículo, você possa se derramar na presença de Deus. Todas as suas dificuldades coloque aos pés da cruz. Alinhe a sua vontade, a sua necessidade. Fala tudo o que você tem para falar. Tudo. Você vai sair leve, com o coração transbordando de gratidão. E Deus vai transformar a sua vida de maneira tal que as pessoas ao seu redor, elas vão entender, isto é ser cristão. Elas vão entender, quero ser como esse cara aí. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, na tua presença, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra, porque palavras tão poderosas se fazem verdade na vida dos teus. Eu lhe peço, ó Deus, que em nome de Jesus, tantas e tantas vezes, pastor pregando aqui na frente, ele sempre usa a palavra, a partir de hoje, faça um compromisso com Cristo. A partir de hoje, Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje, que as pessoas que aqui estão possam assumir um compromisso com o Senhor Jesus de tal maneira que possa transbordar e as pessoas possam perceber. Em nome de Jesus, eu sei que são muitos os problemas pessoais, muitos são as dificuldades, os pecados, mas em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que o Senhor pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Deus, em nome de Jesus eu peço, abençoe a cada um, para que sejam menos gentios, sejam mais pessoas cristãs que se aproximem de Deus, experimentem as coisas que o Senhor tem preparado na tua palavra, os planos. Deus, o Senhor tem planos para cada um de nós, em cada área. A palavra do Senhor diz que o Senhor conhece cada fio da minha cabeça, de cabelo da minha cabeça é contado. O Senhor conhece cada um de nós antes mesmo de a gente ir para a barriga da nossa mãe. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor abençoe a cada um aqui, mas abençoe juntamente com as atitudes, com os atos, com as ações, caminhada para a santificação, rumo à cruz. Em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor abençoe cada um aqui, que seja mais servo, mais cristão, sendo que, não sei se isso pode, mas que seja mais próximo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos